A jornada de hoje começa em Cape Town. Pedro e eu passamos pelo Nelson Mandela Gateway e embarcamos no Crotoa, rumo àquela que será a nossa jornada mais importante e transformadora. Vamos visitar a Robben Island. E nós estamos então no Crotoa, um barco que nos leva até a Robben Island. O nome desse barco, Crotoa, é em homenagem à primeira mulher presa aqui na Robben Island. Ela foi presa no finalzinho do século 17 e eu conto essa história para vocês. Sigam acompanhando o nosso vídeo. Crotoa foi uma figura histórica fascinante. Uma mulher de origem khoikhoi que desempenhou um papel crucial como intérprete e intermediária entre os colonos holandeses e os povos indígenas na África do Sul do século 17. Apesar da sua habilidade em facilitar o contato entre culturas, Crotoa enfrentou adversidades, incluindo seu confinamento aqui na Robben Island. A sua história ressalta essa complexidade das relações entre colonizadores e colonizados. E a viagem, que dura em torno de 20 a 30 minutos, é bastante confortável. O barco Crotoa tem mais de 200 lugares e são confortáveis até mais do que de um avião. A vista, seja de Cape Town, seja do oceano, é impressionante. E à medida que nós vamos nos aproximando e o mar vai ficando mais verde, mais cristalino, a beleza natural se confunde com a história. E a gente para pensar o quanto coisas horríveis aconteceram por aqui. Aquele ali foi o barco que trouxe a gente. Aí ele nos espera lá. Agora a gente vai pegar um ônibus para seguir o tour acompanhado por um guia. We will be met by your tour guide. Cruzando os portões da Robben Island, no nosso ônibus com muitos outros turistas, o nosso guia vai nos explicando um pouco da história dessa prisão, que já foi também um sanatório e que faz parte, uma parte bem importante da história da África do Sul. Nós estamos hoje na Robben Island. Essa que é a ilha onde está localizada a prisão, onde, dentre muitos outros presos políticos, Nelson Mandela passou 18 dos 27 anos em que esteve preso. Vem com a gente para uma viagem de história e muito conhecimento sobre o regime do Apartheid ocorrido aqui na África do Sul. O Apartheid foi uma política oficializada em 1948 pelo governo da minoria branca na África do Sul, com o objetivo de institucionalizar a segregação racial e manter o poder político e econômico nas mãos dos brancos. Essa ideologia discriminatória teve as suas raízes no colonialismo e na busca por dominação racial. Nosso grupo foi recebido por um ex-prisioneiro que havia sido preso entre os anos de 1984 e 1989, aqui na Robben Island. O motivo de sua prisão foi ter queimado em um manifesto o seu passaporte, que era um documento que as pessoas negras precisavam portar, determinando onde e quais espaços elas poderiam ocupar na África do Sul. E claro, aqueles que se rebelavam, que se revoltavam contra o sistema, eram detidos. Esse homem sorridente e divertido nos contou muitas histórias. Alguns passos à frente, vimos uma grande fotografia do dia em que os últimos prisioneiros foram libertados. Ele conhecia cada um desses e contou suas histórias. E estar aqui, ouvir essas histórias,
conhecer, saber seus nomes é um grande diferencial, pois ao contrário dos livros, das histórias que chegam até nós lá no Brasil, essas pessoas de fato existiram, essas pessoas têm nome e é preciso relembrá-las, contar suas histórias para evitar que algo tão terrível se repita. Uma das principais características do apartheid foi a imposição de leis que segregavam a população com base na cor da pele. Isso resultou na criação de áreas designadas para esse grupo étnico, com restrições de movimento e acesso desigual a serviços e oportunidades. E ao longo da história, o apartheid teve um impacto devastador nas comunidades negras que foram submetidas à discriminação, extrema pobreza e violência sistemática. A segregação também criou profundas desigualdades econômicas, com a maioria negra sendo excluída de empregos dignos e oportunidades de educação. É muito interessante como tudo está perfeitamente conservado. Entrando no primeiro pavilhão, já visitamos uma dessas celas compartilhadas, com as suas biliches, há ainda um uniforme do time de futebol da África do Sul. Encontramos alguns dos seus armários com gravuras, notícias e até algumas fotos de prisioneiros que saíram no jornal. Do outro lado, um quarto mais colorido. Nós ouvimos uma das histórias contadas pelo nosso guia de que até o final do ano de 1979 não havia colchões na prisão. Assim, as camas eram de ferro puro ou somente um tapete no chão. E é importante destacar, quando se olha essas celas assim, organizadas, pintadas, coloridas, que tudo isso foi remontado, reconstruído e melhorado para a visitação. E claro, assim como ocorre no Brasil, a prisão Robben Island já foi superlotada, comportando até 900 prisioneiros. Esse foi sem dúvida um dos momentos mais dramáticos do nosso passeio. Um dos visitantes perguntou ao nosso guia se Nelson Mandela, por já ser um militante, um político importante no período em que foi preso, tinha um tratamento diferenciado, se era tratado de forma mais especial que os outros prisioneiros. E a resposta não poderia ter sido pior. Sifo, o nosso guia, disse que Nelson Mandela era exemplarmente punido. Ele não tinha um tratamento melhor que o dos outros prisioneiros, senão pior, para que fosse comprovado que ele não era melhor que ninguém, que lá todos eles eram igualmente prisioneiros, igualmente negros, indianos e mestiços. E por falar nele, Nelson Mandela, vamos contar um pouquinho da história desse grande nome. Mandela, ele emergiu como um líder do movimento anti-apartheid, ingressando no Congresso Nacional Africano, ANC, e lutando incansavelmente contra a opressão racial. Ele foi fundamental na organização de protestos não violentos e na defesa dos direitos humanos dos sul-africanos negros. Porém, em 1962, Mandela foi preso e condenado à prisão perpétua por sua liderança no ANC. Ele passou 27 anos na prisão, 18 deles na Robben Island, onde continuou sua luta por liberdade e igualdade, e seguiu estudando e preparando outras grandes lideranças. A sua coragem e resistência inspiraram muitas pessoas ao seu redor. E para que essa experiência de reflexão e aprendizado fosse completa, nós pudemos visitar a cela de 2 metros por 2 metros em que ele esteve preso. Mandela foi finalmente liberado somente em 1990, após uma intensa pressão internacional e negociações com o governo sul-africano. Em 94,
ele fez história ao se tornar o primeiro presidente negro da África do Sul, liderando o país em direção à reconciliação e à democracia. Após deixar a presidência em 1999, Mandela continuou a ser a voz da consciência moral e um defensor dos direitos humanos em todo o mundo. Seu legado de perdão, reconciliação e unidade continua a inspirar gerações, lembrando do poder da esperança e da resiliência humana. Apesar da opressão, os sul-africanos não brancos resistiram corajosamente ao apartheid, liderando movimentos de resistência e luta pela liberdade. Figuras icônicas como Nelson Mandela e Desmond Tutu emergiram como símbolos dessa luta, enfrentando prisão e perseguição pelo desejo de um país livre e igualitário. E por mais que não se imagine, a Robben Island hoje é toda uma cidade, com muitas casas, igrejas, escolas, há muitas famílias vivendo por lá. Ainda que o clima seja pesado, uma nova vida vai se construindo, com quadras, possibilidades de esportes, de estudo e, claro, a força do turismo que chega cada vez mais todos os anos. E antes de encerrar o nosso passeio pela Robben Island, nós passamos pela Pedreira, onde os presidiários faziam trabalhos forçados. Felizmente, o apartheid chegou ao fim em 1994. No entanto, o seu legado continua a ser sentido até hoje, com o país lidando com profundas cicatrizes do passado e buscando reconstruir uma sociedade verdadeiramente inclusiva e reconciliada. Tchauzinho. E chegou ao fim mais um vídeo e mais um passeio. A gente espera que vocês tenham desfrutado dessa reflexão e dessa viagem tão importante. E a gente encerra o vídeo com essa cena linda das foquinhas lá no V&A Waterfront. Espero que vocês tenham aproveitado e, claro, se gostaram, se inscrevam, curtam, comentem e compartilhem. Ainda tem muita aventura pela frente. Até a próxima viagem. Tchau!